Bom, e agora vamos falar da Cúpula do Clima. Nós estamos em contato com o Cláudio Ângelo, que é coordenador de comunicação do Observatório do Clima. Cláudio, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, o que você tem falado muito aí nos últimos dias é como será a receptividade ao presidente Bolsonaro nesta cúpula, qual vai ser o posicionamento dos Estados Unidos. O presidente Bolsonaro tentou uma proximidade com o Joe Biden através de uma carta, só que a gente tem visto nos últimos dias cartas contrárias ao eventual entendimento, enquanto o Brasil de fato não apresentar resultados concretos. Eu queria saber qual a sua expectativa em relação à cúpula de modo geral e essa participação do Brasil. Bom, Denise, a cúpula marca uma espécie de realinhamento global, né? Vai ser a reestreia dos Estados Unidos nessa agenda climática, que passaram aí 4 anos afastados e sendo o maior emissor histórico do mundo, nada pode acontecer muito sem a participação americana. Os Estados Unidos ficaram para trás, perderam competitividade até, né? A gente viu aí recentemente o secretário de Estado Blinken quase dizendo que tinha inveja da China, porque a China é a maior exportadora de painéis solares do mundo e de energia renovável. Então, os Estados Unidos estão querendo, de fato, voltar ao jogo, e essa cúpula marca o retorno dos Estados Unidos ao jogo, e é um retorno que tem uma grande chance de botar o Acordo de Paris para funcionar de verdade, porque você tem um entendimento entre os três maiores emissores do planeta, que são os Estados Unidos, China e o bloco europeu, no sentido de implementar o Acordo de Paris, e isso é um momento histórico para a economia mundial, porque pode ser, não está garantido, mas pode ser, que a gente veja um realinhamento econômico global a partir dessa volta aí dos Estados Unidos. O Brasil, infelizmente, vai ficar ali naquela posição, né? O ministro do Meio Ambiente até usou aquela imagem do frango assado com o financiamento, né, internacional, disse que o Brasil com dinheiro para ações de clima era que nem o cachorro que fica assistindo ali a televisão, o franguinho rodando na televisão de cachorro, mas o que de fato parece que vai acontecer é que o Brasil vai ficar olhando de fora os países grandes se engajarem de verdade nessa nova economia, na recuperação verde, nesses novos negócios, enquanto a gente aqui tenta fazer força para não retroceder em coisas que nós considerávamos quase superadas, como a devastação da Amazônia, né, que foi drasticamente reduzida durante alguns anos e agora está no seu maior nível nos últimos 12 anos. Então é um tremendo azar do Brasil que a gente tenha a liderança que a gente tem no momento em que o Brasil tinha tudo para brilhar, porque as nossas vantagens comparativas nessa agenda são imensas, talvez estejam entre as maiores do mundo inteiro. Agora, chamou a atenção esse posicionamento do presidente Bolsonaro e o próprio Ricardo Salles falando da necessidade do Brasil obter R$ 1 bilhão em financiamento para conseguir avançar com o controle do desmatamento para produzir resultados mais efetivos. Tem aí uma situação meio contraditória, mas você vê alguma mudança mesmo de postura, alguma possível mudança, talvez até por outras implicações, a questão do agronegócio, há preocupações também com esse comércio das vacinas. Denise, se houvesse alguma intenção do governo de mudar a sua atuação, a gente estaria vendo sinais em outros lugares, não só no discurso do presidente. A gente estaria vendo, por exemplo, uma agenda muito negativa que existe hoje no Congresso sendo freada pela base aliada do governo. O que a gente está observando é exatamente o contrário. Essa semana que passou, a gente teve a aprovação de um projeto que legaliza a grilagem dentro de assentamentos no Congresso. A gente tem uma intenção firme do presidente de enfraquecer licenciamento ambiental, de abrir terra indígena para mineração, de anistiar a grilagem de terras, não só em assentamentos, mas em toda a Amazônia. Quer dizer, precisa muito mais do que uma carta para poder convencer alguém de que o Brasil está querendo fazer alguma coisa. Essa história do 1 bilhão de dólares para
supostamente, né, fiscalizar, aumentar a fiscalização e proteger a floresta, isso é um contrafactual, porque o governo tem em caixa quase 3 bilhões de reais do Fundo Amazônia, que não foram gastos e não podem ser gastos, porque o ministro do Meio Ambiente desmontou a governança do fundo e os doadores não aceitam esse desmonte da governança, então o dinheiro está lá parado. Esses 3 bilhões, 2,9 bilhões de reais poderiam ser liberados com uma canetada do presidente da República. O país recebeu dinheiro do Fundo Verde do Clima, né? Isso é importante, porque o ministro do Meio Ambiente vive reclamando que o dinheiro do financiamento climático não chega no Brasil. O Brasil, 2 anos atrás, levou sozinho 1/5 da verba disponível no Fundo Verde do Clima para ações de proteção florestal, né, que eles chamam de REDD+. 96,5 milhões de dólares, dá 500 milhões de reais. Esse dinheiro está parado há 2 anos, um projeto que em tese começou 1 ano atrás, mas que nem selecionou beneficiários ainda, porque o ministro não aceita as regras do projeto que determinam que os principais beneficiários sejam indígenas, pequenos agricultores e quilombolas e outras populações tradicionais. Então, de fato, se há um problema de dinheiro, por que não usa o dinheiro que está disponível? Agora, você acha que uma posição mais firme de Biden possa levar a essas mudanças? Não é? Porque a gente viu uma tentativa de proximidade do governo, o presidente Bolsonaro foi convidado para participar também dessa cúpula. A Biden pode ter alguma posição mais decisiva? O presidente americano, ele quer agora, e ele tem razão em fazer isso, ele quer engajar todos os grandes emissores do planeta. Né, teve muito de bravata dele ali na época da campanha eleitoral, dizendo 20 bilhões para a Amazônia, e se não for isso vai ser sanção. Isso são coisas que as pessoas falam em campanha que você não escreve. Né? Agora, existe de fato uma preocupação imensa da comunidade internacional, não só dos Estados Unidos, mas de vários países, em fazer com que o Brasil se engaje na proteção de florestas, porque o desmatamento tropical, você reduzir, eventualmente zerar o desmatamento nos países tropicais, é uma maneira da humanidade ganhar tempo. E isso vai ser muito importante na próxima década, para conseguir reduzir emissões de um jeito a que dê tempo de fazer as reduções de verdade na queima de combustíveis fósseis, na transição para fora do petróleo. Então, mexer em floresta é o jeito mais rápido e mais barato de você reduzir emissões agora. E a Amazônia, como é a maior floresta tropical do mundo, é vista como uma peça essencial nisso. Eu acho que existe pouca esperança de que o governo federal brasileiro vá ter alguma mudança significativa de atitude. Tiveram todas as oportunidades para fazer isso e não fizeram. Mas o Brasil não é só o governo federal. Assim como, vamos lembrar, os Estados Unidos, quando o Donald Trump saiu do Acordo de Paris, não eram só o governo federal americano, os estados americanos tomaram providências, as empresas americanas tomaram providências. Então, o que a gente está vendo, pode ver nascer aí no Brasil nos próximos dias ou meses, é uma espécie de alinhamento de entidades subnacionais, de empresas, porque assim como na pandemia, os governadores cansaram de esperar o governo federal tomar atitude e saíram eles mesmos atrás de vacina. Eu acho que está acontecendo um movimento parecido agora, por exemplo, entre os governadores da Amazônia. Eles estão cansados de esperar que o governo federal haja para proteger a floresta, e eles mesmos vão fazer isso, vão começar a tomar as rédeas disso e vão começar a captar dinheiro para isso. Né? Isso é uma coisa muito importante. Tem muito dinheiro privado por aí, e dinheiro público também, internacional, que pode ser usado para quem demonstrar vontade de fazê-lo, para proteger floresta. Então, eu imagino que os governadores da Amazônia estejam muito ligados nessa movimentação e não vão deixar isso passar. E os governadores em geral, com exceção de 4, mandaram uma carta já ao governo americano exatamente pedindo esse contato direto,
nessa relação direta e não com o governo Bolsonaro, exatamente por esses problemas que você estava falando, que eles podem obter maior eficácia em ações para a preservação do meio ambiente, para combate ao desmatamento. Então, eles já tentam passar por cima da posição do governo nessa relação direta com os Estados Unidos. É isso, e lembrando que os governos estaduais na Amazônia são eles que, por exemplo, licenciam atividade agropecuária, são eles que licenciam atividade madeireira, e eles têm também as próprias secretarias de meio ambiente e as polícias, né, para fazer fiscalização, e as polícias para ajudar na fiscalização dos órgãos ambientais estaduais. Óbvio que eles nunca serão o IBAMA, eles nunca terão o preparo, a presença, a marca, essa força que o IBAMA tem e que o governo federal parece que está querendo drenar de todo jeito. Os governos estaduais nunca terão isso, mas eles podem, se eles quiserem, ser bastante efetivos em licenciamento, em fiscalização, e podem usar esses recursos disponíveis para equipar suas secretarias de meio ambiente. A gente teve um caso, por exemplo, no ano passado, de uma multa de 222 milhões de reais aplicada na Amazônia, que o presidente da República reputou aos militares, mas depois se descobriu que tinha sido aplicada pela SEMA, Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso. Então é esse tipo de coisa que a gente deve, né, se os governadores forem espertos, e alguns deles a gente sabe que estão muito de olho nessa oportunidade de recurso e nessa oportunidade reputacional também, né, de não ficarem associados a um governo tão retrógrado quanto o governo federal brasileiro, eles certamente vão querer abocanhar um pedaço dessa oportunidade. Agora, Cláudio, você já falou da questão financeira, que haveria recursos aí para se conseguir combater mais o desmatamento, questão de aplicação de multas. Agora, se o governo brasileiro de fato quiser mudar a postura, se ele quiser ter um compromisso maior com preservação do meio ambiente, combate ao desmatamento, o que se poderia fazer hoje? Qual seria a virada da política ambiental para mostrar resultado de fato? Denise, o primeiro gesto simbólico seria entregar a cabeça do ministro do Meio Ambiente, porque ele é amplamente visto por comunidade internacional, por setor privado, por ambientalistas, por indígenas, por quem quer que você pergunte, como uma pessoa que não tem credibilidade alguma para negociar qualquer coisa em nome do Brasil, em termos de proteção do meio ambiente. Né? Acho que essa seria a primeira providência, um gesto de boa vontade do presidente da República, demitir o ministro do Meio Ambiente, mesmo que a gente saiba que o ministro do Meio Ambiente atual ele é mais um sintoma do que a própria doença, mas ele é um sintoma tão desagradável que ele precisa ser, né, você tem que baixar a febre primeiro e depois começar a tratar a doença em si. Então, esse sintoma precisa ser tirado da frente, porque o Brasil não tem nenhuma credibilidade enquanto essa pessoa estiver à frente dessas negociações. E as outras coisas são, na verdade, instrumentos que nós temos, que nós já usamos com sucesso no passado. O controle do desmatamento epidêmico que existe hoje, ele já foi feito com muito sucesso pelo Brasil, com instrumentos que a gente tem, com o IBAMA, com a Polícia Federal. O Brasil reduziu a taxa de desmatamento na Amazônia em 80% entre 2004 e 2012. Isso foi feito sem exigir um centavo sequer de fora. Isso foi feito com comando e controle, e com regularização fundiária, com coisas que estão na legislação brasileira, com o plano de prevenção e controle do desmatamento na Amazônia, que o governo enterrou no seu primeiro dia de trabalho, né, em janeiro de 2019. Então, evidentemente, não se controla desmatamento de um jeito permanente apenas com comando e controle. Você precisa ter alternativas sustentáveis, você precisa ter uma expansão forte do plano de agricultura de baixo carbono, especialmente para o setor pecuário na Amazônia. A gente vê um mínimo sinal positivo aí do Ministério da Agricultura do Brasil de não ter jogado esse plano pela janela. O plano ABC continua vivo, e há um interesse até da ministra da Agricultura em ampliá-lo, então isso é positivo,
Mas são coisas todas que a gente tem, poderia usar e não usa por razões sobre as quais a gente só pode especular. E hoje nós temos aí uma disputa pelas redes sociais com a hashtag Fica Salles e Fora Salles, não é? Inclusive houve engajamento aí de políticos dos dois lados, né? Alguns do lado do governo defendendo a permanência do ministro com todo aquele discurso que ele tem colocado, e de outro lado ambientalistas, ex-ministros do meio ambiente também participando, e a gente vê essa disputa colocada aí na véspera do início da cúpula, né, do clima, que é um momento aí que talvez o Brasil tenha que repensar o posicionamento, pelo menos é o que a gente espera, que haja alguma alteração, não é? Até a última vez que eu chequei, o Fora Salles estava ganhando do Fica Salles. Inclusive tem a crítica que eles falaram que foi derrubada artificialmente o Fica Salles, porque o Fora Salles passou muito longe, muito além, né, do que estava o Fica Salles. Então a gente não sabe exatamente como é que é isso, tem robôs atuando também, mas a gente vê que tem uma divisão muito grande, né? Então aqueles que defendem uma preservação maior, mau compromisso com o meio ambiente, não querem a permanência do ministro. Por outro lado, outros que querem essa flexibilização de legislação defendem a permanência dele, né? É uma questão política e não apenas de política ambiental. Mas eu queria muito saber quem são todas essas pessoas que defendem a permanência do Salles, porque a gente conversa com empresários do agronegócio, e eles, pelo menos da boca para fora, dizem que a presença do Salles é ruim para os negócios deles. A gente conversa com comunidade internacional, com o setor financeiro, e todo mundo diz que a política ambiental brasileira, do jeito que está, não pode ficar. Então, enfim, para mim é um mistério, né? Quem são essas forças que mantém o Ricardo Salles parafusado na cadeira onde ele está, e de onde eu não acredito que ele vá sair tão logo, apesar de que a saída dele seria a coisa certa para o Brasil neste momento. Nós ouvimos o Cláudio Ângelo, que é coordenador de comunicação do Observatório do Clima. Cláudio, muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde.